Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Hoje, falando aqui diretamente do Plugado Studios, hoje é especial, porque estamos cruzando uma linha, fazendo o primeiro programa ao vivo. E eu peço para você para fazer agora. Por favor, se inscreva, se torne membro, toca o sininho para você saber quando a gente vai estar aqui no ar. Mas você está fazendo isso agora, né? Tá bom, obrigado. E hoje temos um programa mais que especial, porque temos aqui ninguém menos que Caio Fábio. Ô, meu amigo, o prazer é meu, Niso. Nossa, eu estou emocionado, viu? Porque eu sou muito seu fã. Muito obrigado, querido. Eu acho você um cara mesmo. incrível. Muito obrigado. E eu também estou muito emocionado de estar aqui por milhões de razões, mesmo. Ah, que muito legal. Feliz. Que legal. Quando você me convidou, fiquei alegre. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Vem cá, sua denominação. Você é pastor. Eu fui ministro presbiteriano muitos anos, mas de 1999, ano 2000, por aí para frente, eu me desliguei de todas as instituições religiosas. Sei. Porque, na realidade, eu nunca quis ser vinculado a nenhuma instituição religiosa. Eu encontrei o Evangelho, encontrei Jesus. E fui discipulado pelo meu pai, que era um agnóstico que se converteu lendo o Novo Testamento sozinho. Olha isso. Então, eu tinha já essa herança, que não era uma rebeldia, era só uma fascinação pela liberdade que em Jesus e no Evangelho meu pai tinha encontrado e eu também podia encontrar. Porque eu não cresci religioso, formatado, configurado em nenhum lugar. Meu pai, depois de convertido, aceitou, por muita insistência, se tornar ministro presbiteriano, e ele era um homem muito culto, muito preparado, e já se converteu na meia-idade, e ele aceitou, mas sempre viveu a vida dele paralelamente ao processo institucional, a vida de fé, a vida de consciência do Evangelho sempre foi dele, na relação dele com Jesus, que foi como tudo começou. E eu lutei contra isso durante um bom tempo, dentro de mim, até que chegou meu dia, minha hora e minha vez. Eu só não sabia que meu pai, que era agnóstico, a boa parte da vida de consciência dele toda, e um cara genial, eu costumo dizer que meu pai foi o ser mais davintiano, um Leonardo da Vinci que eu já conheci. Assim como você tem essa alegria com seu pai, e eu também tenho, porque eu conheci seu pai nos últimos 15 anos da vida dele, a gente teve proximidade, e eu tenho com o meu, e que foi uma pessoa que, do ponto de vista das capacidades e competências inatas para fazer o que quisesse, eu nunca encontrei ninguém igual, que viajasse de qualquer extremo a outro do conhecimento humano, não só teórico, mas do conhecimento prático. Ele era carpinteiro quando precisava, era marceneiro, era pedreiro, era calculista de engenharia civil, era um indivíduo que entendia muito de mecânica quântica, calculava os cálculos mais extraordinários que você não podia imaginar que saíam da cabeça de um advogado que foi forçado a fazer advocacia por causa da Segunda Guerra Mundial. Pressão da família, né? Nós somos do Amazonas. Então, naquele tempo, estavam bombardeando os navios na costa do Brasil. Isso foi o quê? Segunda Guerra? Segunda Guerra. E aí o meu avô, que já tinha mandado 5 filhos, homens, estudarem no Rio e em Salvador, falou, olha, o arrimo da família, e conquanto meu pai não fosse o primogênito, é você. Então eu preciso que você fique para cuidar da sua mãe e das suas irmãs, porque eu estou doente. E cuidar dos negócios da família, que era a seringa, a borracha, as castanhas nos castanhais, e farmácia em Manaus. Meu avô tinha sido prefeito 2 vezes, deputado estadual, presidente da Assembleia várias vezes, vice-governador, governador em exercício, abandonou isso tudo para cuidar dos pobres. E meu pai cresceu influenciado por aquele pai maravilhoso, que foi o meu avô,
E logo, logo ele descobriu que a religião dele era a humanidade. E ele não queria nada com cheiro de vela, com Tem que frequentar um templo. Rituais, e nem com o Deus formatado pela catequese, o dogma, as doutrinas, as religiões. Então isso já estava, de certa forma, plantado em mim. Conquanto a minha mãe fosse presbiteriana, e a mãe dela também, convertida no século XIX, a mãe dela, e ela já no século XX, aí, pô, ela nasceu em 27 ou 26, por aí, mas a influência dela sobre mim era infinitamente menor do que a influência que meu pai teve, que era esmagadoramente fascinante. E eu tinha aquele olhar perplexo, admirado, fascinado, e ele foi me moldando para não ter medo, para encarar tudo, para ir adiante, para pensar sem medo do raciocínio. Uma das coisas que ele mais me dizia é: raciocínio, meu filho. Eu chegava com uma pergunta, ele dizia: não vou responder. Raciocínio, Caio Fábio. Aí, 1 minuto depois, eu voltava: acho que a pergunta que eu te fiz, a resposta é essa, é essa. Eu te falei, é só raciocinar que a gente vai muito longe. O raciocínio não pode tudo, mas pode muito mais do que a maioria dos humanos imaginam. Então, eu vinha dessa formação e não sabia, no entanto, que o agnóstico, que era o meu pai, no dia que eu nasci, sozinho no quarto, me pegou, me levou para uma esquina da Santa Casa de Misericórdia de Manaus e me levantou para os céus e falou: eu não sei se há Deus, mas se houver Deus, eu dedico esse meu filho ao Deus que haja, ao Deus que seja. A única coisa que eu peço é que ele não seja um padre, porque aos padres é vedado o direito de amar, de casar, de gozar, de ter prazer sexual e de ter essa alegria que eu estou tendo de gerar uma prole, de filhos que me repitam ou que me surpreendam. Mas se houver Deus, é de Deus que esse filho é, e eu peço que tu coloques nele a tua palavra, a tua verdade no coração dele. E ele nunca disse isso para ninguém. Eu só fui saber disso, já adulto, casado, quando eu escrevi a minha tese, a pedido da Igreja Presbiteriana, uma tese teológica, para ser ordenado ministro presbiteriano, embora eu já estivesse pregando na praça, no rádio, na televisão, todo fim de semana, desde o primeiro ano da minha conversão. E foi por isso que os presbiterianos de Manaus me chamaram. E você tem que ser ordenado e tal, porque a cidade inteira te conhece como pastor, e você não é pastor ordenado, não quer ser. Eu falei: não sinto a menor necessidade. Só quero que vocês não me atrapalhem. Deixa eu viver minha vida. Deixa eu viver minha vida. Tem gente se convertendo para todo lado. E eram literalmente centenas e milhares encontrando Deus através da minha vidinha, totalmente despretensiosa em relação à institucionalidade. Aí eles, depois do 3º ano, eles disseram: não, a gente quer te ordenar de qualquer jeito, escreve uma tese. Aí eu escrevi uma tese para não ser ordenada. Né? O que Deus sempre fez, Você se boicotou, né? Eu falei: bom, com essa tese, sendo eles como são, tendo os dogmas que têm e as confissões de fé estruturadíssimas, aristotelicamente montadas e sistematizadas. De muitos séculos. De muitos séculos, já desde o século XVI, no caso dos reformados presbiterianos, eles não vão me ordenar. Eu escrevi a tese: o que Deus sempre fez, faz e fará fora da igreja e das instituições religiosas. Aí eu mostrei nas Escrituras todas a liberdade de Deus, sobretudo a liberdade de Jesus, que as maiores surpresas e perplexidades de Jesus tinham vindo de fora dos ambientes religiosos, que nem os discípulos dele jamais o tinham perplexificado, como ele ficou perplexificado pelo centurião romano, pela mulher de Samaria, por figuras completamente extra,
pelas meretrizes publicanos e pecadores, com quem ele tinha muito mais liberdade de ser e intimidade para gargalhar. Era a turma dele, né? Era a turma dele. Aí eu falei, olha, essa é a minha turma também. Então, vocês querem um cara assim? É problema de vocês, eu não estou querendo nem pedindo nada. E foi assim que eu cheguei a me tornar ministro presbiteriano. Mas quando a gente chegou aí por volta do ano 2000, eu estava saturado de religião, porque no meio disso eu acabei me tornando presidente de quase 70% dos evangélicos do país, numa organização chamada Associação Evangélica Brasileira, que eu ajudei a criar, fui de fato o fomentador, e para a qual vieram 70%, 65%, 68%, 70% de todos os grupos evangélicos do Brasil. Nunca houve isso antes e nem depois. E eu presidi aquilo 10 anos, e quanto mais eu presidia, mais angustiado eu ficava, porque no início eu imaginava que algumas atitudes das lideranças religiosas, em geral no Brasil, era um fruto de ignorância nisso. Eu falei, não, eles não estudaram, não pensam, não raciocinam, não juntam duas, compram combos e pacotes prontos, não entenderam Jesus até hoje, porque Jesus é a antítese de tudo que eles são, propõem e ensinam. E pregam, né? E pregam. E é o oposto. Aí eu digo, então, deixa eu ajudar esse pessoal. E eu fiquei 30 anos ajudando através de uma plataforma paralela que eu criei, chamada VIND, Visão Nacional de Evangelização, que eu usava para pregar fora da instituição, no Brasil e no mundo inteiro. E aí, depois de um tempo de convívio, eu falei, quer saber, eu vou tentar criar um movimento de aproximação, de unidade, porque são grupos muito separados. Porque a gente fala evangélico, imagina só que tem várias vertentes, né? Não só vertentes, mas antagônicas. Muitas delas completamente inimizadas entre si. E naquele tempo, então, havia hostilidades mútuas e recíprocas, e em todos os níveis. Era uma multiplicidade de antagonismos, de modo que o que eu consegui era uma coisa que eles achavam totalmente fora de qualquer que fosse o padrão histórico até então realizado. Porque você vê a ênfase da Igreja Católica na unidade convergente para a figura papal e vaticana, e para o cardinalato, para os bispos e arcebispos. A Igreja, provavelmente, o dogma maior do catolicismo seja a unidade católica, universal. Já no protestantismo, o nome já diz, é protestante. Já nasceu com o DNA do antagonismo. É para protestar. Para protestar. Né? E com uma construção teológica, onde uma das coisas mais importantes da doutrina protestante é o livre exame da Bíblia. Você é livre para olhar, examinar e fazer o que você quiser. Aí, conclusão, vai para o outro lado. É uma bipolarização total. Se de um lado os católicos são de uma convergência, às vezes, que reúnem todos os antagônicos, de um outro lado, no protestantismo, por qualquer razão, as pessoas se separam. E aí eu tentei diminuir esse choque, criamos essa organização, me surpreendi quando vieram tantos, e os que não vieram, sinceramente, foram os que nós não deixamos vir, porque eram aqueles em razão dos quais eu tinha conseguido aquela unidade toda, que eram seres tão díspares e grupos tão doidos, tão malucos, que quando eles pediram para entrar, o pessoal disse, não, Caio, são justamente esses os que fizeram a gente querer vir e ficar sob esse guarda-chuva para a gente se diferenciar da maluquice. Mas dentro desse grupo grande, muito maior que veio, eu comecei a ver que, na minha presença, e me ouvindo, e nos eventos da gente, eles diziam amém para tudo.
Mas nas práticas cotidianas deles, dentro das suas igrejas e paróquias e grupos, eles faziam justamente o oposto. Aí eu fui entrando num estado de nauseamento. Famosa hipocrisia, né? Hipocrisia vírus, daquela terrível. Raiz, né? Raiz mesmo. Mas o antagonismo é importante, né? Eu acho que o debate é muito importante, né? Mas não de forma saudável. Ter guerra, né? Exatamente, de forma respeitosa, saudável. Dialogal. Né? E fazer a síntese dialogal é parte da inteligência de qualquer processo, da dialética relacional. Mas não, ali se não for como eu, tá fora. E é briga, é antagonismo. Falta de respeito, na verdade. Né? Então, do ponto de vista, com a chegada da politização do chamado meio evangélico, e que ganhou esses contornos, já começou em 82, 83, 84, mas ganhou esses contornos que a gente vê agora, no fim dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, eles foram ficando cada vez mais ideologizados com a tal da teologia do domínio. Então, conquanto eles tenham práticas diferentes em muitas coisas, em doutrinas, eles conseguiram o impensável. Eles conseguiram convergir para as maiores e piores formas de radicalização política, com um objetivo. Qual é o objetivo? É a tal da teologia do domínio, que é manipular. Nós nos unimos para nos tornarmos uma maioria na sociedade, porque divididos nós nunca seremos um corpo majoritário. Como um corpo majoritário, no entanto, a gente consegue eleger todos os níveis, de vereador à presidência da República. E no dia que a gente alcançar uma maioria que seja mais de 50% da população, a gente deixa de ser um Likud israelense, que é um partido menor, mas que faz o primeiro-ministro o tempo todo, nos últimos 30 anos. Fez o Ehud Barak, fez o Ariel Sharon, e agora o Netanyahu há 15 anos está no poder, ligado a um partido que não é o maior, mas é o fiel da balança para lá e para cá num sistema parlamentarista. Aqui é presidencialista, mas, como diz meu amigo Otávio Guedes, eles acabam... Cara, Otávio Guedes é demais. É demais, meu amigo há 30 e tantos anos. Muito figura. Muito querido. Ontem mesmo a gente falou bastante, a gente fala sempre, meu amigão querido. Embora eu seja bem mais velho que ele, eu o amei desde a primeira vez que ele foi me entrevistar, recém-saído da faculdade, há 30 e tantos anos. Então, o Otávio Guedes apelidou o Congresso Brasileiro de parlamentarismo tabajara. Então, que vem do teu pai também. Isso é no caso, o Caceta, né? Do Caceta. Caceta e Planeta. Caceta e Planeta. Então, parlamentarismo tabajara. Então, aqui, o que se conseguiu com o parlamentarismo tabajara é que nenhum presidente aprova as coisas se não houver uma boa vontade no Congresso. Então, os evangélicos entenderam isso há algum tempo e foram fazendo crescer essa bancada. Então, hoje para eles dominarem. Para eles dominarem. Hoje eles são o Likud ainda aqui da Câmara Federal, especialmente. Mas o objetivo é chegarem a ser mais de 50%. No dia que forem, aí os pastores passam a ser os ayatolás de qualquer que seja o regime. Se o presidente puder ser feito pelos evangélicos, melhor ainda. Mas se não for feito pelos evangélicos, vai ter que se submeter a eles, porque vai precisar aprovar as coisas no Congresso, e no Congresso quem vai dar as cartas serão os religiosos evangélicos. Então o pessoal que está de fora nem sente, nem sabe qual é a estratégia de poder que está em curso. Está em curso, no mínimo, aqui no Brasil, há 25 anos, embora as raízes disso, como eu disse, remontem a 82, 83, 84, desde o início da abertura na ditadura. Durante a ditadura, eles se aliaram profundamente à ditadura, e foi onde começaram a ganhar rádios, porque a ditadura descobriu que uma boa maneira de seduzir os religiosos evangélicos, a principal commodity era rádio e canal de televisão.
Cara, que eram as grandes mídias, né? Grandes mídias. E chegou a um ponto que, por exemplo, tem grupos religiosos evangélicos que têm mais rádios espalhadas pelo Brasil ou repetidoras de TV do que a Rede Globo de televisão. Eu imagino. Imagino. Então, era grande commodity. E aí o vício começou ali. Aquela metanfetamina começou a ser servida, aplicada mesmo na moçada, com rádios. Em qualquer lugar que você vai, a igreja tem uma rádio na sua cidade. E aí isso dá um status, dá um poder. O vereador precisa para se eleger, o prefeito precisa para poder fazer as suas políticas mais facilmente. Isso veio do pequeno para o grande, até que a gente chegou onde chegou, no estado atual de semi-ayatolismo, né? De semi-ayatoleiro, porque o alvo é se tornar uma espécie de Irã evangélico, sim, onde você tem presidentes supostamente civilmente colocados no poder, colocados é a palavra, não é nem eleitos. A democracia passa a ser uma máscara, um pretexto. Mas a dominação é religiosa, é de cima para baixo, é numa hierarquia. E a presidência e as outras instâncias, inclusive o Supremo Tribunal, a Suprema Corte, o objetivo é fazer maioria de juízes da Suprema Corte, para que o que venha a vigir, de fato, não seja a Constituição, sejam os usos e costumes da Bíblia e a média ponderada religiosa, que seja uma grande Constituição. Aí o cara vai obedecer às leis de Moisés, de 3.700 anos atrás, que é muito mais rigorosa do que o Código de Hammurabi, do que as leis das primeiras dinastias egípcias, que são coisas do arco da velha, literalmente. E aí, sinceramente, eu não podia, sob hipótese alguma, me submeter a uma coisa dessa. Eu não creio nisso. O Evangelho não ensina isso. Jesus foi completa e diametralmente oposto a isso. Quando perguntaram a ele, e querendo colocá-lo num dilema de escolha sobre se devia ou não se devia obedecer a César, ele pegou e falou: me dá uma moeda aí. Aí deram uma moeda romana para ele, que era o que tomava conta e determinava o mundo inteiro dos dias de Jesus. E aí ele olhou, está lá, a face de César. De quem é essa face aqui? Aí disseram: de César. Aí ele disse: então dai a César o que é de César. Deixa lá para ele. Deus o que é de Deus. Mas deixa Deus fora disso. Porque, na realidade, todos nós somos entes políticos e não podemos fugir das nossas realidades políticas, cidadãs. A gente vive num mundo onde tem que haver consensos de natureza social para a gente ter um mínimo de normalidade relacional. E de ordem. De ordem, de organização, de direito, de justiça, de evolução de espaço cidadão para todos, inclusive, sobretudo, na democracia, para as minorias, onde a Constituição é protetora de todos, mas especialmente dos que não têm voz, das minorias silenciadas pelas maiorias poderosas. Então, isso tem a ver com Jesus. Jesus é que deu voz a quem não tinha voz. Jesus é quem falou e pautou a vida em favor dos cegos, dos surdos, dos coxos, dos presos, dos oprimidos, dos pobres, dos aflitos, dos angustiados, dos possuídos, dos despossuídos, de todo esse povo. Esses aí constituíram a prioridade e as pautas de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou do Evangelho. Então, se aparecer uma igreja, como a igreja evangélica, me oferecendo uma pauta totalmente diferente, Jesus disse: olha, vocês querem usar arma? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa equivalência vai e volta. Eu sou o príncipe da paz. Comigo é diferente. Vocês estão aqui, não me veem fazer nenhum tipo de resistência. Aí vem alguém e te oferece uma pauta de armamento.
Eu trabalhei a minha vida inteira pelo desarmamento em todos os sentidos. Desarmamento espiritual, desarmamento psicológico, desarmamento físico, desarmamento relacional. Aí eu vou entrar numa pauta de armamento, de hostilidade. Jesus disse: quem não é contra vocês, já é em favor de vocês. Aí eu vou e digo que não, quem não é exatamente como eu, sou contra, vou lutar contra, aí instituo a intolerância como dogma na sociedade? Jamais. Eu prefiro ficar o ser mais solitário da Terra, porque na minha solitude, em obediência ao Evangelho, eu ainda sou maioria total. Como diz Paulo, diante de principados, potestades e dimensões e camadas espirituais superiores, eu sou visto, enxergado, reconhecido e aplaudido, mesmo, como Jesus disse, que todos me antagonizem. Jesus disse: o perigo é quando todos concordam com você, porque aí vocês são como os falsos profetas. O falso profeta é que pega a média ponderada, vê o que a maioria quer e repercute, reproduz e ecoa exatamente a voz da maioria ou do interesse que signifique o pendor do grupo que o sustenta, que o mantém, que dá a ele poder. Então, em relação àquele grupo que o empodera, ele defende aquelas causas, ele não se coloca nunca em oposição ao empoderamento que recebe. E Jesus fez justamente o oposto. Se Jesus tivesse resolvido atender ao desejo de empoderamento que os religiosos dos dias dele teriam para conferir a ele, meu Deus, ele teria sido o ser mais poderoso possível, inimaginavelmente poderoso, porque tocavam nele, cura brotava. Ele tocava, milagres aconteciam. Ele chamava, o morto saía da morte. Ele não tinha pão e comida, de 5 pães e 2 peixinhos alimentava milhares. Fazia aquilo que era o impensável, imponderável, supra e sobrenatural. E na relação natural, imagina, se ele se alinhasse com o Sinédrio, que era o parlamento dos dias dele em Israel, e com as principais categorias religiosas, que eram os fariseus e os saduceus, o principal grupo político, dominador do templo, e os fariseus, o principal grupo religioso teológico, meu Deus, se ele tivesse feito esse alinhamento, ele teria atropelado tudo e todos, e criado o que os judeus queriam que ele criasse, naquela época, que era um antagonismo contra Roma, uma rebelião libertadora, e foi tudo que ele não fez, e porque ele não fez, não foram os romanos que o mataram. Os romanos foram só aqueles que os judeus pediram para que o executassem, porque, sob a legislação e a lei e a dominação romana, os judeus não tinham o direito de executar ninguém. Eles tinham que apresentar para o procurador, para o procônsules, para o preposto de César, no caso em Israel, em Jerusalém, e era Pilatos. Então foram e pediram. Pilatos disse: eu não vejo nele crime nenhum, que seja digno de morte, deixa ele ir. Ele só pensa diferente de vocês, mas só promove paz. A mulher de Pilatos teve um sonho, que está registrado no Evangelho de Lucas. Teve um sonho na noite do julgamento, Pilatos envolvido com aquilo tudo. A mulher dele mandou um recado, dizendo: não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonho, eu muito sofri a seu respeito. Não toca nele. E o Pilatos não queria, fez tudo para tirar Jesus do processo. Foi a religião que o matou. Porque a religião, na presença de Jesus, não o suportou, como até os dias de hoje, desde sempre, nunca suportou Jesus. O Jesus da religião não tem nada a ver com o Jesus mesmo do Evangelho. Não tem nada a ver com o Jesus da história real. Com a pessoa com Jesus. Com a pessoa, né? De Jesus, com o caráter de Jesus, com o ensino de Jesus, com os atos, gestos e modos de Jesus. Isso tudo é completamente antagônico à religião.
O que a gente tem e pensa que tem alguma coisa a ver com Jesus é o cristianismo. O cristianismo é uma fabricação do quarto século, promovido por Roma, já que está de falência. Jesus não criou essa religião, né? Jesus não criou religião nenhuma. Ele só disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andem conforme eu vivo, eu ando, ensino, proponho, e vocês encontram vida, encontram o meu Pai. Esse caminho, essa jornada leva direto para a cara do meu Pai, leva para Deus. Andem assim, sejam humanos assim, sejam gente assim. Foi isso que Jesus ensinou. O resto é fabricação. Agora, tem gente me ouvindo aqui zangada. Que bom. É, zangada. Por que, que o Caio está dizendo isso? Porque eu nunca direi diferente. Seja eu mentiroso e Deus verdadeiro. Mas eu não vou torcer o Evangelho de Cristo para agradar a quem quer que seja. Eu fui treinado pelo meu pai e depois pelo Evangelho, quando me converti, para aguentar paulada, cacete. Tem uma casca grossa. Estou vindo lá do Paleoceno para aguentar pedrada e levantar a cabeça e andar sem queixa, sem autovitimização. Foi a escolha que eu fiz por causa da minha consciência. Minha consciência não está à venda, nunca esteve, nem estará jamais. E eu vou passar por esse mundo pregando o Evangelho e ensinando o que Jesus ensinou. Quem é contra isso é gente que se coloca do lado de quem o matou. Vão ter que matar, tentar matar, apagar, fazer esquecer, fazer um erasing, colocar no ostracismo tanto quanto consigam, mas eu mesmo não tenho nenhum problema com isso. Meu único problema seria falsificar o Evangelho. Isso eu não tenho em mim para oferecer. E você, posso chamar de você, né? Você, eu sou você. Eu só sou você. Obrigado. Você falou lá atrás que seu avô era um cara que ajudava muitos pobres, né? Uhum. Por que essa onda, não sei se é uma onda, acho que sempre existiu, né? De aparofobia, né? Que é a pobrefobia, vamos dizer assim. Por que o ser humano odeia tanto pobre? Porque, na realidade, especialmente no ocidente da Terra, porque isso não é na humanidade toda. O hinduísmo e os hindus, os indianos da Índia, não são assim. Exatamente. Ao contrário, o pobre tem até um certo status, dependendo do que eles lá fazem diferenciação é entre castas, mas não entre, por exemplo, a escolha de viver uma vida simples. E tem vários povos na Terra onde esse conceito de pobreza praticamente nem existe, em tribos muito primitivas. Ou, por exemplo, eu sou amazonense. Eu visitei muitas tribos e convivi com tribos genuinamente autóctones, que era gente onde a FUNAI não tinha ainda chegado e nem todas as corrupções ocidentais não tinham ainda alcançado aquelas pessoas há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ainda havia indígenas muito, muito naturais. E você não encontra pobres entre eles, tudo é comum. Tudo ali caçou, divide. Não tinha dinheiro também, não tinha dinheiro rolando. Essa troca. Não, sai todo mundo para caçar, volta todo mundo com o produto da caça, bota tudo na mesa de todo mundo, o fogo é comum, e aí todo mundo comia da mesma coisa. Então, nós, no Ocidente, temos isso muito também por causa do cristianismo. O cristianismo foi que começou a glorificar a riqueza, não o evangelho. Jesus disse, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. É um pessoal despojado na terra e que aí fica com muito menos ilusão e se engana muito menos em relação ao significado das coisas e só lhes sobra o que é essencial para a vida. Agora, quando o evangelho foi cooptado no quarto século e transformado em cristianismo,
que não tem nada a ver com Jesus, é uma criação do imperador Constantino e daquele grupo que foi cooptado por eles e começou a receber benefícios, isenção de impostos, prêmios por determinadas atitudes. O império começou a dar vantagens especiais para quem se convertia, como está acontecendo agora. Um bom e velho dinheiro, né? Bom e velho dinheiro. E agora a gente está vendo, no Brasil, essa constantinianização chegar violentamente. Eu estou denunciando isso desde os anos 70, em artigos meus que estão escritos aí em órgãos antigos, alguns já acabaram, como o Jornal do Brasil, e outros vigentes ainda, como o Jornal o Globo, onde várias vezes eu adverti sobre o processo de constantinianização da igreja. Então, nesse processo é que a riqueza passou a ser bênção de Deus, como entre os judeus dos dias de Jesus. O pobre, nos dias de Jesus, era desprezado, maldito, era um leproso social, do ponto de vista da religiosidade, dos fariseus, dos saduceus, que eram todos os ricos da religião, diziam: nós somos ricos porque nós somos fiéis ao templo, ao dízimo. A religião não mudou nada nisso. Está tudo absolutamente igual. O povo é que tem uma ignorância enorme, não sabe. Todavia, vem desse tipo de relação entre Deus e a prosperidade material, é que vem essa pobrofobia que a gente vê instituída. Não, isso aí é vagabundo. Eu ainda me converti num tempo e que aonde o pobre tinha que ser objeto de misericórdia, carinho, compaixão e ajuda. Eu passei a minha vida inteira criando organizações para socorro da pobreza, da ignorância, da falta de acesso a estudo, a ensino, a oportunidade. A maior parte da minha vida foi entregue a isso, a minha juventude, até há alguns poucos anos atrás, e até hoje é o que eu faço. Prioritariamente é para onde vai o meu recurso, meus bens, meu olhar, primeiro vai nessa direção. Agora, isso virou uma coisa completamente desprezada pelo ambiente religioso. Veio a chamada teologia da prosperidade, só para concluir a tua pergunta. A teologia da prosperidade foi inventada nos Estados Unidos, mais modernamente, do século XX para cá, embora ela sempre tenha vigido durante todo o processo de 1.700 anos do cristianismo e, antes disso, no judaísmo oficial. Anti-Cristo, anti-Jesus, anti-evangelho, porque Jesus não era assim. Ele disse que foi enviado primeiramente para. Ele diz, está lá em Lucas, capítulo 4, verso 16. Eu fui enviado para os pobres. É a primeira frase dele de confissão de objetivos na Terra. Veja só onde a gente chegou. Mas a teologia da prosperidade, que é praticada hoje em dia em tudo que é grupo religioso, com exceção de algumas minorias, muito pequenas mesmo, dominou tudo. Teologia do domínio, que é poder político, e teologia da prosperidade, que é, se você tiver dinheiro, é sinal da bênção de Deus. E se você é pobre, é sinal de que você está em pecado e amaldiçoado por Deus. Coisa horrível. É tenebroso. Coisa horrível. Daí você vê a suntuosidade dessas igrejas, né? Coisas enormes. O próprio Vaticano é uma coisa, uma ostentação absurda, com tanta gente passando fome. Você veja só, o Vaticano foi construído com base em indulgências, venda de indulgências, que era assim: quanto mais você der dinheiro, o que se dizia era, cada moeda que se ouvir nesse gasofilácio, caindo aqui no gasofilácio ou na sacola de arrecadação, é uma alma a menos no purgatório ou no inferno. Então os caras tinham que botar dinheiro ali. Foi por isso que nasceu a Reforma Protestante com Martinho Lutero, que era um sacerdote católico, se insurgiu contra isto. Mas ele não propôs o resto, que veio depois. Ele iniciou um processo que, se ele estivesse vivo hoje e fosse meu contemporâneo, a gente estaria juntos contra
o protestantismo. Porque a proposta dele, originalmente, era muito simples. Era nós somos salvos pela graça de Deus. E essa diferenciação que a religião tenta criar é blasfema. Não tem nada a ver com Jesus. Aí a gente vai viajando justamente para o polo do antagonismo total e absoluto a Jesus e se cai nesse repúdio pela pobreza. Quer ver outra coisa? A gente falou da pobreza, mas o marginal que faz a coisa errada. Eu me converti com a obrigação de buscar essas pessoas para convertê-las ao bem. Hoje em dia, bandido bom é bandido morto. Não é uma solução muito... Cara, isso era uma blasfêmia no passado, dizer um negócio desse. Era pecado abrir a boca para falar isso. E quando eu me converti, eu tive muita dificuldade. Meu pai me perguntou, qual vai ser o teu maior problema, filho? Eu falei, pai, em primeiro lugar, as mulheres, porque eu tinha uma facilidade muito especial com elas e elas pegador, comigo, né? Pegadaço. Pegador. Todo tem dia cara, tem pinta uma de pegador. diferente. E não gostava de relacionamento contínuo, era variedade enorme. Então, pai, mulher, pai, elas passam aqui. Eu morava naquele tempo, eu tinha morado em Copacabana há muito tempo, treinei jiu-jitsu lá com Hollis Gracie, Reison Gracie, Carson Gracie em Niterói e tal, pegador para todo lado em Copacabana, Ipanema. Em Manaus, meu Deus, Manaus ainda era mais fácil, era pesca, era Piracema. A amazonense, a mulher amazônida, é muito ávida. Era aquele monte de mulher pulando na canoa, Piracema. Você não precisava fazer nada. Eu falei, elas passam aqui de moto, na frente de casa, de biquíni, com esses contornos doidos. A tentação dizendo, é grande. oi, meu amor, vamos para o Igarapé, na floresta. Meu Deus, eu passei a vida sem precisar fazer esforço. Então, esse é o maior problema. E o segundo, eu falei, a igreja. Porque eu acho esteticamente feia, é socialmente horrível, e do ponto de vista intelectual, eu acho pavorosa, porque eles cultuam a ignorância e odeiam a ciência. É, tudo para manipular. Para manipular. Mais burro, você vê o governo também, vários, né? Não investem em cultura, por quê? Porque o povo burro, ignorante, é muito mais fácil manipular, né? Uhum. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos dos anos 50 eram um país muito mais evoluído que os Estados Unidos da nossa década. Os Estados Unidos do Donald Trump. Por quê? Porque nos anos 50, os ares que ventavam lá eram áreas de renovação científica, intelectual. Os grandes movimentos estavam em estado de eclosão. As rebeliões humanas e saudáveis contra a guerra eles estavam saturados pela Segunda Guerra Mundial, pela bomba atômica. Então vieram os grandes pacifistas. Aí Martin Luther King queria um mundo igualitário. Depois os beatniks, os hippies, que já é a minha geração, eu sou um baby boomer, você também nasceu depois da guerra. Então somos classificados com essa categoria geracional. Então eu fui um original baby boomer, com todos aqueles desejos daquela geração pacifista, riponga, e depois veio o Evangelho, e aí exacerbou com lucidez e consciência, a partir de Jesus, isso muito mais profundamente no âmago do meu ser. Agora, você vê nos Estados Unidos, desde que eles começaram com a teologia da prosperidade, que é uma invenção contemporânea americana, com o desenvolvimento sistemático que eles tentaram criar, um fabrico doutrinário, escolhendo textos aqui e ali da Bíblia. Isso é tudo do Velho Testamento, porque eles não se criam no Novo Testamento. Em Jesus não dá para criar uma teologia da prosperidade. Então eles têm que ir para Abraão, Isaac, Jacó,
para as piores leis de Moisés, que também eles escolhem seletivamente as que vigem e as que não vigem, porque se forem adotar Moisés por inteiro, fica absolutamente insuportável. Até o Alcorão fica leve perto das leis de Moisés. Então, eles fabricaram a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, isso foi crescendo e você vê, os que determinaram as tendências norte-americanas nos últimos 20 anos, sobretudo nos Estados Unidos, num processo de regressão, de emburrecimento inacreditável. Porque, por exemplo, a Califórnia parece outro país nos Estados Unidos, em termos de mente, desenvolvimento, abertura democrática. Os Estados Unidos você vê ali as beiradas, né? Nova York, Chicago, que pega mesmo ali no meio, né? Nova York, que é também um outro polo de abertura. Agora, o meio e o Bible Belt até o sul, Flórida, para cima, cara, e aonde está a maior concentração de igrejas e de a maioria, né? Na verdade, é a maioria do país, né? Aí você vê os caras escolherem o impensável, o inadmissível, o inconcebível. Como é que pode um negócio desse? É uma regressão. Se de um lado tem lá evolução tecnológica, quanto mais a tecnologia se desenvolve de um lado, mais a concepção e a criação humana, do ponto de vista humanitário, se atrofia, se mediocriza, se desevolui de uma maneira horrorosa, de modo que tem lugares nos Estados Unidos que estão virando verdadeiros talibãs religiosos e dando força para aquilo que a gente nunca imaginou que aconteceria nos Estados Unidos. E pensar que a Ku Klux Klan existe até hoje, né? Isso lá, é uma coisa... como apoio ao governo, aceito pelo governo. O governo não combate, né? Não combate. O Steve Bannon, que é o Olavo de Carvalho deles, né? Olavo de Carvalho. Aliás, o Olavo de Carvalho se tornou o Steve Bannon brasileiro. Foi beber naquela fonte perversa, onde tem tudo que de ruim se possa conceber. E tem alguns livros importantes que foram produzidos na última década, estudando esse fenômeno americano, que mostra as entranhas, os intestinos dessa fabricação horrorosa. E que chegou aqui, o povo bebe isso a largos sorvos, glute, 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 sem saber nem o que estão ingerindo. É uma ingestão de veneno espiritual e humano. Você que está nos assistindo aqui, deixa aqui seu comentário, e você que está nos odiando, principalmente, para a gente poder ter um debate aqui que eu acho muito importante. Mas sempre teve essa coisa das religiões com dinheiro, né? Eu, por exemplo, eu sou messiânico, já deve ter ouvido falar, né? Já. Jorei e tal. E uma coisa que me interessou muito lá, duas coisas. Primeiro, o Meixo Sama, o nosso mestre, ele respeita muito todas as religiões. Cita Jesus, cita Buda, até Kardec. E outra coisa foi a questão do donativo, como uma coisa colocada lá. Né? Porque uma dos nossos alicerces é a prosperidade. Por que o ser humano tem que viver na miséria? Isso é uma coisa horrível, degradante, né? Então eles falam assim, você deixa aqui seu donativo de quanto você quiser, na hora que você quiser, para você materializar a sua gratidão por tudo aquilo que você tem, materialmente, seu lar, comida, né? Enfim, seu carro, tudo. E também é uma forma de você manter ali, né? Porque vive de donativo, você tem que ter luz, gás, produto de limpeza. Então você não vê um ministro assim ostentando. Tudo classe média, classe média alta, vive uma vida normal, nada de jatinho, nada de... Tapete vermelho para entrar na igreja. Não tem isso. Não tem. Isso é muito louco, né? Isso já vem de muitos séculos também, né? E você falou uma coisa importante, Jesus nunca glorificou a pobreza. Ele sempre priorizou o pobre para tirá-lo da pobreza. Não para colocá-lo num lugar de ostentação de realeza. Ao contrário, o apóstolo Paulo disse, tendo com que comer, beber e vestir, estejamos contentes. Dignidade, né? Dignidade, tem direito a um teto, a comida, a acessos, àquilo que faz a vida ser possível no nível
não de igualitarismo, porque eu também não acredito em igualitarismo, porque todo ismo implica em imposição. Qualquer ismo é uma imposição e cria divisão. Já é um partidarismo, cristianismo, catolicismo. Se você botar esse sufixo ismo, significa que você não tem mente aberta para lidar com o diferente. É quando as coisas têm o ad de qualidade, é que você cria uma qualificação relacional, dialogal, mas sem a imposição de nenhuma natureza. Então, no Evangelho, você não encontra a glorificação da pobreza. Tanto é que Jesus diz, eu vim para evangelizar, trazer boa nova para o pobre. E aí o pobre, de posse da boa nova, vai desintrojetando o espírito da pobreza, que, em geral, é uma imposição de cima para baixo na sociedade. A miséria é muito degradante, né? É muito, é uma coisa insuportável. horrorosa, né? Uma coisa, a pessoa fica muito infeliz, fica muito, né? E ao mesmo tempo, desumaniza. O projeto de Deus para a vida humana, o projeto do Evangelho, o projeto de Jesus, não é comunismo, não é igualitarismo, não é nada disso, mas é qualificação de dignidade, de acessibilidade para todo mundo, de tal modo que o grande princípio social do Evangelho é aquele que tem mais, que não tenha demais, e o que tem menos, não tenha de menos. Agora, a gente vive num mundo onde os 5 homens mais ricos do planeta Terra, quase todos dos Estados Unidos da América, os 5 mais ricos do planeta Terra, eu estava vendo há um tempo atrás uma estatística sobre isso, a soma dos bens deles, se todo dia eles 5 gastassem $1 milhão, todo dia, jogasse $1 milhão Isso tira do bolso, né? Essa galera. Jogasse e puxasse a descarga, ia levar 500 anos para torrar a grana. Ao mesmo tempo, se eles pegassem esse dinheiro, fizessem uma cotização entre eles desse dinheiro, eles matariam a fome do mundo por uma geração inteira de 40 anos. Mas eles não querem. Mas claro que não querem. E veja só o seguinte, que sociedade, que conjunto humano pode dar certo com esse tipo de disparidade? Isso leva à guerra, a fome leva à guerra. As desigualdades produzem as revoltas, as rebeliões, as insurgências. A história humana inteira conta essa mesma história, que é quase kármica na sua repetição. E geração após geração, a gente vem e repete a mesma coisa e as tragédias só vão aumentando e a gente vai deglutindo uma desgraça cada vez maior, porque a tecnologia também se encarrega de fazer o potencial das nossas potências e poderes crescerem diametralmente. Então, o que antes era uma guerra de pedra vira de flecha, vira depois de cavalo com espada, de lança, e vai, até que chega nesse ponto de a gente pode explodir 7 vezes o planeta Terra. Com um apertar de botão, apertar de mão, de dedo, pá! A Terra é pequena para a quantidade de autodestruição que a gente inventou para se matar. O ser humano sempre foi muito bélico, né? Eu acho um absurdo hoje, em 2024, ainda ter que se partir para a porrada para resolver as coisas. Não dá para resolver no papo, gente. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa absurda. E agora, isso é muito primitivo. É por causa da tentativa de dominação de uns sobre os outros. É o domínio, é o desejo de domínio, de reinar sobre o próximo. É o que gera isso. Porque uma geração aceita, mas vem uma outra geração que diz, que isso, papai? Que isso, vovô? A gente é igual a eles. É a mesma coisa. Por que a gente tem que aceitar esse poder kármico definitivo, no sentido kármico de o que é não pode ser mudado, ou não possa ser alterado, que nem é a definição essencial, original e filosófica de karma. Mas, do ponto de vista mais conotativo, a ideia de karma é
quase como uma casta hindu que você nasceu nela, não pode evoluir nem sair dela. Ficou preso dentro daquele escopo. Tem que, quem sabe, reencarnar para ver se sai, se vem para um upgrade. Tem que se desenvolver uma doutrina que aonde você só vai ser diferente do que você é numa outra vida. E no cristianismo, isso foi explorado. Não, você fique do jeito que você é pobre, porque você vai herdar o céu. E aí no céu você vai ser feliz. Mas aqui eu não tenho culpa nenhuma de eu ter nascido rico, poderoso, e você ter nascido pobre. Essa é a tua condição e essa é a minha. E aí quando vem a democracia, que ganha força no ocidental, muito depois dos gregos, a concepção democrática vem dos gregos, mas a prática democrática demorou muito a se instituir no Ocidente. Ela começa a fazer os seus ensaios na Inglaterra ou na Revolução Francesa, pequenos ensaios, mas ela vai ganhando uma configuração maior já nos Estados Unidos da América, coisa do voto, e ainda assim a democracia americana não elege aquele que foi eleito pelo voto direto da maioria. Lá o sistema é diferente, né? Diferente, são os delegados, aquela coisa toda, que acaba criando outra vez um poder de manipulação maior, de acordo com o Estado, aquela delegação, você sabe muito bem como é que funciona. Então, é algo mais ou menos novo, mas a própria democracia foi engolida, e está sendo engolida, diante dos nossos olhos, por um sistema de subterfúgios, onde a gente supostamente tem o direito de votar, mas não sabe nem por que está votando. Porque com as mídias sociais que chegaram, a capacidade de invenção, de mentira, de fabricação de realidades inexistentes, é o que acaba determinando a escolha do indivíduo alienado. Então, quanto mais alienados os indivíduos sejam, mais chance as dominações e os dominadores têm de impor o seu controle. E o cara fica elegendo o veneno contra ele mesmo e contra a evolução daquilo que seria um bem maior para ele, para os seus filhos, para gerações vindouras e para a sobrevivência planetária. Porque ninguém mais faz nada que seja só nacional. Qualquer ato nosso tem implicações globais, mundiais. Nós viramos, como você iniciou o programa, Alô Humanos, nós viramos os humanos. Então, o que move aqui mexe lá no outro extremo. É a tal da teoria da borboleta africana, que se houver um levante de borboletas na África, pode suscitar um tornado americano. E isso pode ser um exagero poético, mas do ponto de vista social, econômico, tecnológico e de escolhas que os humanos fazem, com as redes, com essa rede neural de comunicação e com alguns poucos dominadores disso aí, embora a gente tenha os chamados influencers, mas que são influencers alienados pra caramba também, que não sabem nem o que é que estão influenciando. E os influenciados se deixam influenciar pelas maiores bobagens. De modo que, se você quiser ter muita audiência, você tem que ter o despudor de falar muita bobagem e mentira. Porque se você falar a verdade com classe, com educação, com propositura, com lógica, com pedagogia, você está danado. Não é como houve um tempo que o pessoal dizia, poxa, isso aí faz sentido, eu vou buscar. Hoje em dia não, é quanto mais sem sentido, quanto mais doido, quanto mais maluco, quanto mais absolutamente fora da realidade, quanto mais projeção de natureza virtual seja, mais chance você tem de se tornar poderoso. E ontem à noite eu estava ouvindo um rabino da extrema-direita religiosa israelense dizendo, não, o Netanyahu está sendo fraco. O rabino dizendo, nós temos autorização do Deus de Moisés, da Torá, para
entrar e matar todo mundo, como Josué, quando entrou na terra de Canaã, eliminou os heveus, os jebuseus, os cananeus, os girgazeus, todos os povos que habitavam a terra foram expulsos. A gente está aqui para praticar a mesma coisa. Se não praticar isso, estamos sendo infiéis ao Deus de Moisés. Tudo em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. E o cara enchendo a boca. Eu olhando, meu Deus. Assim, e as passeatas, e as igrejas evangélicas no Brasil, tudo com bandeira de Israel. Com base nesse tipo de ideologia. É para defender esse tipo de modus operandi social, que é o modus operandi que matou Jesus. Exatamente. É o modus operandi que matou Jesus. Ele estava falando aqui de ismos. Ferris Bueller tinha razão. Máfia, temos perguntas? Temos uma pergunta. O Davi, ele foi um pouco nessa onda da questão social, e ele perguntou assim, em sua opinião, como deve ser a vida financeira de um pastor? E já emendando mais uma, por que os evangélicos têm a tendência de sempre tentar converter todos que estão ao seu entorno? Bom, a vida financeira de um pastor deve ser modesta. É o que a Escritura diz no Novo Testamento, é o que Paulo diz em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, quando ele define como é que deveria ser a vida do bispo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele diz o bispo, o líder, o pastor, a palavra bispo significa superintendente do grupo comunitário, aquela liderança, deve ser modesto, hospitaleiro, deve dar exemplo bom a partir da sua própria casa, no modo como trata a sua mulher, no modo como trata seus filhos, sabendo educá-los sem provocar neles ira, nem ódio, nem revolta, nem raiva, que tenha um testemunho bom dos que são de fora, dos que não pertencem à comunidade, mas olha o modo de viver daquela pessoa, diz, está aí uma pessoa íntegra, justa, reta no seu procedimento, generosa. Essa é a definição. Não é um multiplicador de bens, não é um indivíduo que tem a casa mais aparatosa, não é, como outro dia eu vi o presidente de uma denominação que eu conheço há anos e anos, o cara já está idoso, orgulhoso, dizendo, agora eu tenho a minha Mercedes, último modelo, o velhinho lá que nasceu nordestino, andando de jegue. Aí tem um complexo de inferioridade enorme que vai sendo estimulado para o cara crescer nessa ascendência material, e como é psicológica e espiritualmente deseducado e frágil, o indivíduo, tanto mais quanto assim seja, mais se sente imponente e importante, galgando essas elevações e essas superioridades, e aí ele deixa e gosta de ser medido a partir do que ele possui. E aí tem igrejas onde estão os pobres paupérrimos, dão o que tem e o que não tem, como eu vi essa semana uma bispa aqui de São Paulo, dizendo, peçam dinheiro emprestado se vocês estiverem sem dinheiro. Se endividem, né? Se endividem, mas tragam para a igreja. Para a igreja não é Deus, nem são os pobres, é o bolso deles. Eu tinha uma funcionária que ela dava 80% do salário dela para a igreja. Pois é, e às vezes rouba da patroa, do patrão. Eu me sentia culpado, porque eu pagava ela, e de uma certa forma, indiretamente, era você que eu estava alimentando isso, né? E eu já vi, e não foi um caso nem dois nem três, mas muitos, de indivíduos que acabaram presos porque roubaram nos seus empregos para poderem não faltar com compromisso financeiro com o pastor e com a igreja. Então, é óbvio que alguém que seja do Evangelho, que seja de Jesus, que queira andar no Espírito de Cristo, vai estimular a vida modesta, onde não falte e onde não se esbanje e nem sobre. A oração que Jesus ensinou já diz e conta a história inteira. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ninguém com fome hoje, e o pão não é meu.
O pão é nosso, a oração é plural. É Pai nosso, não é Pai meu. O que você vê é uma espiritualidade tão pervertida que até Deus é só meu, o outro é o antagônico. Se não reza pela minha cartilha, eu o odeio. Quando, na realidade, o herói do amor fraternal na vida de Jesus, nas parábolas, nas histórias, nas exemplificações de Jesus, é o cara que o judeu mais odiava, que era o samaritano, que era mais odiado do que o romano, que o oprimia política e militarmente em Israel. Mas o samaritano, que era irmão e que tinha voltado do cativeiro, os judeus foram para o cativeiro em Babilônia, os samaritanos para o cativeiro assírio um pouco antes, e em Babilônia os judeus mantiveram-se só casando-se com os judeus e mantiveram o suposto DNA intacto, e os samaritanos e os judeus do Reino Norte de Israel, as 10 tribos, foram para o cativeiro, e no cativeiro se casaram com pessoas de grupos e raças diferentes. Quando voltaram para a terra de Israel, ou Palestina, como se chamava no passado, houve sempre alternância. Quando Israel estava em pleno poder, era a terra de Israel. Quando não estavam, os que vinham de fora chamavam de Palestina, que era uma designação anterior à presença de Israel na terra, que é outra coisa que o pessoal não sabe. E aí, pois bem, o que você vê acontecendo, o herói de Jesus é o samaritano. Por isso é que a gente ouve falar no bom samaritano. É o cara que o judeu odiava, que nos dias de Jesus todo bom judeu religioso ia para a porta de casa no pôr do sol, ao pôr do sol, e levantava a mão na direção da Samaria e dizia: malditos sejam todos os samaritanos pelo Deus de Israel. Era uma confissão de fé para o cara entrar em casa e dormir. Era amaldiçoar o outro. Aí Jesus pega esse ser mais amaldiçoado do que tudo e do que todos e diz: olha, ia passando, tinha um homem caído entre Jerusalém e Jericó, na estrada, e ia passando um sacerdote do templo, viu o cara, se desviou e passou longe. Vinha um levita que era responsável pelos cânticos, louvores e candidato a sacerdote sempre. Quando viu o chefe se desviar do pobre, fez a mesma coisa. E por ali, pelo mesmo caminho, andando no seu caminho, vinha um samaritano. E vendo o pobre, andou na direção dele, colocou-o no seu animal, que era um jumento, e o levou, cuidou dele com azeite, com vinagre para fazer asepsia, com azeite para amolecer a ferida e aliviar a dor, como era costume no primeiro século, e levou para uma estalagem, botou o cara lá, cuidou dele, teve que ir adiante para continuar na sua jornada, e disse ao dono da estalagem: olha, quando eu voltar, se ele ainda estiver aqui, deixa comigo. Se ele já tivesse recuperado e ido embora, e o que eu deixei de dinheiro para cobrir a despesa não for bastante, me diz quanto ficou faltando que eu cubro tudo. Isso é uma história que Jesus contou para ilustrar quem era o próximo do outro humano, independentemente de grupo religioso, de confissão de fé, de dogma de qualquer natureza. É assim que eu devo ser, porque o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, diz que a única religião que existe, não é do homem para com Deus. A única religião possível é do homem para com o homem. Porque quem é o homem para se religar a Deus sozinho? Deus é absoluto, absurdo, infinito, indescritível, habita a luz inacessível, nenhum homem jamais viu ou verá. Eu sou só uma fagulha. Então, eu não tenho esse poder de mim mesmo me relacionar com Deus. Eu tenho o poder de me relacionar contigo, que está aqui diante de mim. A minha religião, e a palavra religião significa religar, religação, é com você. Eu tenho que amar a Deus amando o meu próximo, cuidando do meu próximo, ajudando a vida, facilitando a vida, a minha, dos meus e de todos que eu possa, onde minhas mãos alcançarem,
O critério que o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 5, nos oferece é esse. Se você passa, se você vê alguém em necessidade e você tem com que socorrer a necessidade, atenda essa necessidade. Do contrário, como é que pode estar presente em você o amor de Deus? A fala sobre o amor de Deus passa a ser mera logorreia, e não passa disso. Essa foi a primeira pergunta, né? Modéstia. A segunda é, a gente vive num estado laico, né? É. E por que essa necessidade tão grande de querer converter? Meu Deus, é domínio e poder. Porque quanto mais você tem gente em adesão àquilo que seja o combo religioso, mais o ajuntamento tem o poder de determinar as coisas como querem que as coisas sejam. Só que, infelizmente, além de tudo, e para piorar tudo, quando o outro diz, não, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu estou bem sendo diferente, sendo eu mesmo, você se torna antagonista dele, que não quer se geminar com a sua doença, com a sua idiosincrasia, com a sua perversão de mente. Você quer vender os critérios e categorias das suas escolhas como critérios absolutos para a vida de todo mundo. Que foi o que Jesus nunca fez. Jesus não passou batendo na porta das casas, dizendo, oh, deixa eu entrar, porque eu tenho uma palavra para converter vocês todos. Ele era, e quem queria vinha. Ele tocava nas pessoas, ele agasalhava, ele aninhava, ele abraçava. E os que iam querendo e se interessando chegavam. Mas ele próprio não tinha essa proatividade dominadora. Quem viesse, veio, né? Veio. E quando ele decide por todo mundo, ou indo, de fato, a expressão original grega do Evangelho de Mateus designa o caminho natural do indivíduo. Indo, no seu caminhar, no seu ir, se você vai atravessar, e ele está mais usando a linguagem das caravanas do primeiro século, que estavam sempre indo, ou usar a palavra que designava a expressão hebreu, que era aipuru, que a raiz da palavra é aquele que cruza fronteiras, rios, culturas. No cruzamento do cotidiano, no ir do cotidiano, seja ele um cruzamento étnico, seja nacional, transnacional, transcultural, você anuncia a boa nova. Agora, a boa nova é Jesus. A boa nova é a gente não precisa se odiar. A gente pode se amar. Porque quem me ensinou a boa nova disse que eu tenho que aprender a perdoar até 70 vezes 7 num dia, se for preciso. Ou seja, o Evangelho é superlativo de graça. Graça significa favor imerecido, é acolhimento. Está carregado de justiça, mas eu não sou justicista. Eu quero que a vida seja boa e justa para todo mundo, mas eu não sou um justiceiro justicista. Se alguma coisa acontecer, Jesus ensina a que eu sofra o dano. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, tu amontoas brasas vivas na consciência dele. Deixa a consciência dele falar com ele. O teu grande poder é a força do bem, é vencer o mal com o bem. Esse é o ensino. Ou como ele diz, se alguém te ferir uma face e quiser bater na outra, deixa bater também na outra. Bater cansa, cara. Eu lutei muitos anos. Eu sei que bater cansa. Se você vai sair no pau com alguém, decida logo como vai ser e acabe logo. Porque, do contrário, se demorar muito tempo e o outro tiver resistência, ele vai se voltar contra você. Então, Jesus disse, contra o inimigo, deu numa face, não compre a guerra dele. Não use as armas dele, senão isso vai se tornar algo indefinidamente renitente e prolongado.
A única maneira de parar esse processo é não usar o mesmo instrumento contra. Se você usar, aí fica o argumento do Netanyahu. O Hamas veio e matou 1.200, por isso a gente já matou 30 mil, 70 mil são mulheres e crianças, mas a gente vai descer o pau, porque eles começaram primeiro. Então agora a gente vai até o fim, mata todo mundo. Meu Deus, isso não tem fim. Aí Jesus dizendo, a geração dele que era dominada pelos romanos, se o teu inimigo te pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Mas para esse negócio. E segue o teu caminho. Não deixa que o outro se interponha e desvie você do teu caminho, que deve ser um caminho de paz, deve ser um caminho das escolhas da paz que você faça. E aí, meu amigo, a religião não é assim. A religião é partidarista. Ela é dominadora, ela quer dominar o outro. Ela quer unificação forçada, ela não quer unidade. Isso desde sempre, né? Desde sempre. Ela não carrega o sufixo da qualidade da união, unidade. Caracteriza a qualidade de união. Ela quer unitarismo, que aí é a uniformização, dominação, controle e todo mundo soldadinho de chumbo marchando no mesmo ritmo de determinação. Aí é trágico, aí o mundo vai ficando cada vez mais perverso, conforme a gente vê. Triste, né? Triste, horroroso. Agora, nós estamos vivendo hoje um movimento LGBTQIA+, muito forte. Eu não sei se tem mais homossexuais no mundo ou se eles se sentem mais à vontade de sair do armário, vamos dizer assim. Mas isso não importa. O que Jesus ia achar disso? Nada. Porque nos dias de Jesus tinha muito homossexual. E ele sempre acolhia? Ele nunca nem puxou o assunto. Não tinha nada a ver, né? Nada, assim, ele passou batido. O pessoal pensa o quê? Foram os franceses que inventaram dar a bunda? Pelo amor de Deus! Que foi um movimento que começou no século XX ou XXI. Não. Sempre houve mulheres que gostaram de mulheres mais do que de homens e eram obrigadas a se casar, eram obrigadas a oferecer a vagina e o útero para haver proliferação, numa época em que era uma obrigação humana proliferar, o que deixou de ser há muito tempo. E a mulher só servia para isso, Só na verdade, servia para isso e para entrar no cacete, duplamente, né? No cacete e no cacete. Coisa triste. É triste. É o primeiro cacete, né? O segundo, não. O segundo, quando é forçado... Sim. Quando não é forçado, não é nem cacete. É uma delícia. Mas quando é forçado, meu Deus, tem quanta mulher que está assistindo a gente aqui agora que entra no cacete duplo. E sem querer, querendo ou não querendo, não tem direito à escolha, a coisa nenhuma. E nos dias de Jesus, meu Deus, os romanos estavam presentes em Israel. E César, que é o pai dessa ideia romana que se tornou perene até os dias de hoje, saía com os seus exércitos para a guerra, vivia muito mais no campo de batalha do que nos seus resorts. Ele se dizia dele que ele era o amante de todas as esposas e era o maridinho de todos os soldados, porque ele fazia um ano inteiro sem pegar uma mulher. Viajando com aquelas tropas, né? Com aquelas tropas. Tinha um soldado gostoso que gostava de fazer um boquete aqui ou ali, ou vice-versa. Aí vai. Então, rolava de tudo. E Israel, era normal, né? Normal. Israel estava cheio de gente assim. E a hipocrisia religiosa sempre foi desse jeito. Não, e tem essa obsessão hoje, né? Com os gays. E se aí as pessoas pega... verem como querem, pelo amor de Deus. Eles pegam o Velho Testamento, as leis de Moisés. Um homem não deite com outro homem. Está lá na lei de Moisés. E no Novo tem isso? Não. No Novo Testamento tem a declaração de Paulo sobre não entrarão no reino dos céus. Aí dá uma lista de coisas, de irados ou de gente que odeia, não sei o quê. No meio da lista, em relação a cuja lista não escapa ninguém,
Porque, meu Deus, o que está cheio de religioso, cheio de irado, odioso e odiento. As pessoas espumando, cara. Zangados. Pelo amor de Deus. E tudo mais, tem lá efeminados. E o termo grego é muito mais a definição, a interpretação, a transliteração da expressão grega para a nossa língua portuguesa e para as demais línguas, que já foi feito posteriormente, depois do quarto século, para as outras línguas, começou a chamar de efeminado. E que, na realidade, originalmente era covarde. Era o covarde, era o cara que não encarava. Era o oposto. Ter até a coragem de dizer, olha, eu sou gay, é menos efeminado dizer eu sou quem eu sou, do que, na realidade, você ficar nesse jogo de cenas. E o lugar onde mais você encontra gay é no ambiente religioso. Porque quanto mais repressão, mais você tem psiquicamente a eclosão da antítese, do oposto. Mais compulsivo o indivíduo se torna. Então, filho de pastor, o que tem de filho de pastor e filha de pastores gays não está escrito. Quebra até o padrão estatístico. Porque você fez uma pergunta, eu não sei se é porque está mais livre e tal, que aparece mais. É óbvio que é porque está mais livre, aparece mais, mas tem um segundo fenômeno também. Quanto mais você coloca pressão, e porque está mais livre, o grupo majoritário, que na maioria das vezes é religioso ou é moralista por alguma razão, coloca aqueles olhos de repreensão, a começar de dentro de casa, e quanto mais repreensão, quanto mais juízo, quanto mais julgamento, mais compulsividade você cria. Então, nos nossos dias, você tem a média ponderada de sempre, de gays na sociedade, variou entre 8% e 10% de pessoas com tendência homoafetiva na humanidade, em qualquer lugar, ou tribo indígena, ou entre árabes, ou em qualquer grupo humano. E entre golfinhos, entre elefantes, entre qualquer um, entre os mamíferos. Não é só uma questão humana, é uma questão também genética e de DNA. Está presente cientificamente, especialmente entre os mamíferos e também até entre os vegetais. Você vê entre os vegetais hermafroditas, os vegetais que são também, que têm as trocas ou as mutações, aonde um ente vegetal nasce supostamente com características que seriam inseminadoras, se transformar num ente receptivo, inseminante de si mesmo, que é o hermafroditismo. Então, está espalhado na natureza, e na natureza humana também. Então, de um lado, você tem a média ponderada do que sempre houve no mundo e na Terra. E, de um outro lado, você também tem a ideologia. E com a ideologia também tem os processos de revolta. Eu conheço alguns gays que originalmente não são naturalmente gays. E que são mais pessoas que disseram, eu não tenho nenhum preconceito. Surge também aquele tipo de manifestação antipreconceituosa, que são pessoas que eu conheço, e conheço desde a minha juventude, que diziam, não, eu gosto de mulher, mas, pô, comer uma bunda também não faz mal a ninguém. Você já deu a sua? Não dói não, cara. Dá até um prazerzinho. Não sei o quê. Eu tive muito amigo que falava isso. Mas o negócio prioritário dele era com mulher. Mas ele, para se mostrar naquele tempo, você chamava esse tipo de pessoa de entendido. Entendido. Lembra sim, disso? Sim. Era entendido. Então, não, eu não sou gay, mas eu sou entendido. Que era o cara que não tinha barreira, nem preconceito. E achava que, se declarando entendido, ele se colocava num patamar de superioridade. Então, o velho entendido ganhou hoje um status muito especial. Eu conheço amigos meus da minha idade que estão muito bem casados até o dia de hoje, mas que eu os conheci como entendidos. Eles até não entendiam o meu lado. Como é que você é um cara de cabeça tão aberta e não é um entendido? Eu digo, cara, porque o meu entendimento só anda na direção daquela caixinhola cada um na acolhedora, sua, né? Cada um, e que eu tenho prazer nela.
Então, Sim. eu nunca briguei contigo, nunca falei nada de ti, sempre tive, a vida inteira, uma quantidade enorme de amigos gays. E quando eu me converti, há 50 anos, 51 anos atrás, os gays continuaram a me procurar com a mesma liberdade, porque eles sabiam que eu tinha me convertido ao Evangelho para mim, mas que aquilo para mim não era uma questão de definição dogmática da conduta do outro. Cada um iria ter que aprender a viver, aprender Jesus para si, aprender o Evangelho para si, porque se Jesus não pautou aquilo como uma definição de vida e de caráter, quem sou eu para fazer o que Jesus não pautou, algo que eu pautarei como imposição para a vida do outro, que é o que a religião faz, contra Jesus. Porque Jesus estava cheio de gente, ele não fez isso com as prostitutas. Você não vê Jesus dizendo, eu vou ser teu amigo se você parar de se prostituir. Não, ele simplesmente entrou na casa delas. Às vezes eu nem sabia, né? Hã? Às vezes eu nem sabia, né? O que a pessoa fazia, qual Ele era. sempre soube, ele sempre esteve nem aí. Ele sempre foi absolutamente livre, libertador, libertário e generoso com a condição humana. Ele sempre viveu e deu o exemplo, como ele diz em João 13. Eu vos dei o exemplo. Agora, cada um vai pegando do exemplo dele aquilo que se adequa à possibilidade de saúde responsiva da personalidade e da psicologia individual e do processo de individuação de cada um. O que eu não posso ser é mau, é perverso, é iracundo, desonesto, injusto, iníquo. Isso aí, ele foi veementemente enfrentador dessa situação. Mas mesmo o cara, como por exemplo Zaqueu, que praticava desonestidade para todo lado, ele olhou para o Zaqueu em cima de um sicômoro em Jericó, sabendo quem o cara era, chamou até pelo nome, num lugar onde ele não vivia. Falou, Zaqueu, o cara em cima de um sicômoro, porque a multidão era tanta, e ele baixinho, não conseguia ver Jesus, subiu na árvore. E era o homem mais rico da cidade. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero comer na tua casa. Aí o Zaqueu foi, acolheu Jesus, ficaram lá conversando. De repente o Zaqueu levantou no meio do jantar e falou assim, Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu também decido restituir 4 vezes mais. Dentre os apóstolos de Jesus, você vê como Jesus era. Ele chamou Mateus, o publicano, lá de Cafarnaum, que era também o maioral dos publicanos do norte de Israel, o homem arrecadador de impostos, que é para Roma, o que era horrível. Do ponto de vista dos judeus, o cara ser um arrecadador de impostos para César, o imperador, era um traidor. Era Mateus que escreveu o evangelho, que a gente tem aqui, pelo menos, pseudoepígrafe do nome dele. E aí, Jesus o chamou e disse, vem comigo. Se tornou um apóstolo. E deixou tudo para trás. Era um cara que vivia do imposto romano e ainda acrescentava um ágio brutal em cima do imposto, odiado por todo mundo. Aí Jesus chama esse cara, como ele chama um outro, da extrema esquerda em Israel, que era Simão o Zelote, que fazia parte de um partido libertário, que queria trazer o reino de Deus pela força, expulsar os romanos por uma insurgência contra os romanos para expulsá-los de lá. Jesus disse, vem comigo. Eu vou fazer de ti um enviado. Apóstolo significa enviado, que vai levar a minha mensagem. E no convívio, esse cara deu menos trabalho do que Pedro. O Mateus também deu muito menos trabalho do que Pedro. O Judas, que não se diz muito ou nada quase sobre quem ele era, mas o próprio nome Judas já caracterizava uma coisa, que os pais dele eram ideologicamente pessoas de esquerda.
de enfrentamento ao poder constituído, por causa de Judas Macabeu, que foi um dos principais heróis dos judeus no enfrentamento dos Seleucidas, que eram uma derivação de Alexandre o Grande, que tomou conta da Síria e depois invadia toda hora Israel. E aí os macabeus se levantaram contra, e Judas Macabeus era o principal líder. Então, aonde você via esse nome Judas presente, é porque tinha uma admiração por essa figura histórica, que tinha só 100 anos de existência, quando Jesus, o passado dele tinha sido 100 anos atrás em relação a Jesus. Então, Judas, os historiadores são unânimes em pensar nele como um indivíduo de linha mais de esquerda e um cara mais acadêmico, porque ele teve acesso ao Sinédrio com uma facilidade enorme. Quando ele foi negociar a traição a Jesus, ele teve acesso direto, significando dizer que ele tinha portas abertas. E para ter portas abertas no Sinédrio, você não podia ser da plebe. Você tinha que ser um cara reconhecido academicamente. Então tinha um acadêmico, tinha gente de esquerda, tinha gente de direita, tinha gente considerada traidora, colaboracionista romano. Jesus fez uma salada e botou esse pessoal andando com ele. E tinha amigas mulheres, que Lucas, no capítulo 8, diz que o serviam indo pelo caminho, algumas delas casadas, como uma delas, que era mulher do irmão de leite de Herodes. E, meu Deus, e Jesus não fez objeção nenhuma a que a mulher do irmão de leite de Herodes andasse no caminho juntamente com outras mulheres, incluindo a mãe dele, irmã dele, Madalena e outras mulheres, servindo-o e amparando num lugar onde nem tenda eles tinham. Eles dormiam em grutas, em covas. Ele disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando alguém disse que ia seguir, olhou para o cara e falou, você não vai aguentar a parada, você não vai, você está acostumado com coisa muito fina. E eu não tenho nem aonde deitar a minha cabeça. Então, pensa bem, veja bem se você vai aguentar o tranco. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Se respondendo também a pergunta do cara sobre a modéstia, como é que deve ser a vida de alguém que serve a Deus, tem que estar disposto a viver até sem nada. E mesmo que eu não tenha coisa alguma, não é isso que vai caracterizar minha relação ou não com Jesus, porque ele próprio, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Você estava falando aqui, desculpa voltar um pouquinho, sobre a homossexualidade entre vegetais, que deve ter de alface aí, fã da Lady Gaga, né? Desculpa, não aguentei, tive que fazer essa piada. Estava pronta, né? E me lembrei de uma coisa. Eu narrei um audiolivro chamado, ainda falando sobre a hipocrisia da sexualidade, aquela coisa toda. Chamado No Armário do Vaticano, escrito por um jornalista investigativo francês, ligado ao movimento LGBTQIA+, e ele descobriu que tinha um padre, que não era bispo, era do Vaticano, ele era tradutor de latim do João Paulo II. E esse cara largou a batina, porque ele era homossexual, e não aguentava mais viver naquela tentação, naquela hipocrisia, preferiu sair para poder viver a vida que ele queria. Muito melhor. E aí ele começou a investigar, ele escreveu esse livro, o nível de homossexualidade no Vaticano é uma coisa absurda, que não é problema nenhum. Meu Deus. Tem padres héteros, tem padres gays, não tem problema nenhum. O problema é o comportamento, né? Cardeais, assim, do altíssimo clero, fazendo surubas com droga sintética. Segundo o autor, tem em volta do Vaticano tem uma rede de bares de garotos de programa que é para atender esse pessoal. E o mais louco. Pedofilia. E o mais louco, os mais promíscuos são os que têm o discurso mais radical e reacionário. A ponto de, tinha um cara que era um cardeal de confiança de João Paulo II, que ele foi para a África para trabalhar lá, isso em 1980 e pouco. Na África, em 1980 e pouco, era um ninho de AIDS. Imagina a África, 1980 e pouco. E o cara fazia campanha para não se usar camisinha. Olha que coisa perversa. Morreu de quê?
Meu Deus, de AIDS, é claro, né? De AIDS, é claro. Isso, olha só, ouça esse audiobook, você vai gostar. Como é Agora, o nome dele? no Armário do Vaticano. No Agora, Armário do Vaticano. tem que ter estômago. Tá. Não, eu tô acostumado. Porque eu vou te sou contar. uma avestruz, eu só vivo comendo isso a vida inteira. É só o que me serve. Eu tô engolindo parafuso, meu amigo. Eu imagino. E passando a boca e oh, que parafusinho gostoso. Porque, meu Deus, a hipocrisia, quanto mais você entra nos intestinos, e eu trafego pelo intestino grosso da religião há muitos anos. Então já vi de tudo, como eu também já ajudei muito pastor a dizer, cara, para. Não, isso, aquilo, para de querer ser quem você não é. Você inteiro. Por causa de uma imagem, né? Você inteiro, não importa o que vão dizer, pensar, fazer, mas seja você mesmo na presença de Deus. Se isso não se coaduna com a função que você, por algum fetiche religioso, quis ter ou obter, porque muitas vezes, nem sempre, é claro que nem sempre, mas muitas vezes o cara quer ser pastor, padre, bispo, arcebispo, cardeal, por mero fetiche religioso. E aí eu já ouvi tanta confissão, tanto de pastor como de padre, do cara chegar e dizer, não, eu tinha um tesão em ser padre. Eu tinha. Por quê? Porque quando eu fui educado numa escola, e eu fiquei com tesão, porque vinha aquele cara de saião, me botava de quatro e me passava a ripa. Eu fiquei fetichizado pelo processo. Eu também quero chegar um dia e ter esse poder de levantar o meu saião e passar a ripa. Então, tem todo tipo de idiosincrasia psicológica habitando esses processos. E também já ajudei muito padre, alguns padres, a deixarem a batina. Padre para viver suas vidas, cara, né? Cara, vai viver a tua vida. Às vezes, eu sou encontrado por alguns que deixaram a batina. Caio, muito obrigado, você me salvou de ter adoecido mentalmente, de ter me tornado um cara amorfo, sem caráter. A infelicidade, imagina que é viver assim. Ou ter me suicidado, porque não raramente isso termina em suicídio. Sim, sim. Ou o sujeito se cauteriza para poder transitar de um lado para o outro, ou frequentemente ele começa a ter ânsias suicidas, angustiosas. A pressão é muito grande. E aí vem a anestesia, vem muita droga, reboque, vem muito alcoolismo, vem muita coisa para o cara poder aguentar o tranco da mentira que é a existência dele, do processo dissociativo com a realidade que ele vive dioturnamente. Qual é a estrutura psíquica que suporta tanta dissociação do mundo real? Ninguém aguenta. Até o infiltrado do FBI, tem dias contados, até o infiltrado da CIA não aguenta, chega uma hora que ele chega. Eu não estou mais aguentando porque eu estou enlouquecendo de viver vida dupla. Imagina que vida. Agora, quando você faz isso em nome de Deus, e aí tem um outro aspecto que eu aprendi na observação da vida e na leitura psicológica, que eu também me tornei psicanalista, e embora a psicanálise não seja a coisa que eu mais pesquise, faz muitos anos que eu me dedico muito mais à arqueologia, à antropologia, à física, especialmente de natureza quântica. Freud ou Lacan, você? Eu sou mais lacaniano, mas entre Lacan e Jung, eu sou mais junguiano, que eu acho um cara mais pleno, dimensionalmente. Freud, acho que foi um gênio, mas muito cartesiano no olhar dele. E Jung, uma pessoa muito mais universal na percepção do significado humano, e não reduziu tudo apenas a pinto, pepeca e ânus, né? E que essa tríade... tem essa coisa de que Freud tudo acaba em sexo, né? Mas, né? Num certo sentido, a psicologia freudiana, a psicanálise freudiana leva para essa convergência, que foi um dos pontos de discordância entre Jung e ele, que Jung reconhecia o significado e a importância enorme da sexualidade, mas não achava que tudo
passava necessariamente por ali. Tinha outras dimensões. A alma humana tem outros pênis também. A alma humana tem outras vaginas. A alma humana tem outras consolações, ou tem outras completudes, de outras naturezas. Como também a alma humana, às vezes, não precisa de sexo, é o indivíduo assexuado. Tem gente que não... Para quem sexo é, de fato, uma obrigação, quase uma imposição. Eu tenho amigos assexuados, homens e mulheres santos, lindos, bonitos de Deus. Uma mulher assexuada, todo mundo parece que assimila mais facilmente do que um homem assexuado. É a nossa cultura, o machismo, o cara tem que forte, ser macho, tem que bonito, alto, isso, aquilo. Aí aquele monte de mulher dando mole, ele é amigo de todo mundo, não quer pegar ninguém. Aí já começam a dizer que é porque ele tem outra preferência. Não, se ele não pega é porque ele dá. Não necessariamente. Eu tive alguns amigos, alguns já até morreram, gente da teologia mais importante no mundo, que eram assexuados e me disseram, olha, eu não quero nada com sexo, embora eu reconheça a bênção linda, a maravilha da sexualidade. E eu aconselho todas as pessoas a praticarem a sexualidade mais gentil, gostosa, amorosa, livre e... Safada. Porque a safadeza, na hora certa, no lugar certo, faz parte da saúde relacional. Por que não, né? Não é? A sacanagem adequada, apropriada, com a pessoa amada, meu Deus, é como botar mel no mamão. Desde que seja consensual, Claro, sem criança e sem animal. Vamos lá. Né? E tem também sem pedaço de pau, né? Você já tem para quem enfiar uma maçaranduba nos outros. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, mas você vai ver, já cai na parafilia. O cara já... Quando você começa a olhar psiquicamente, eu não digo nada. Mas se a pessoa vem e eu começo a fazer uma anamnese e a ver, lá no fundo, no fundo mesmo, você encontra alguns elementos de violência que se fetichizaram na existência do indivíduo. Aí eu digo, olha, tem claramente um transfundo, redundantemente, disso. Aí o cara, não, é isso mesmo. Eu digo, bom, se você quiser saber a verdade, a origem disso vem daí. Agora, como é que você lida com isso? Enquanto você estiver fazendo isso, sem estar fazendo mal a ninguém, além de ser uma coisa exclusivamente sua, é uma decisão sua. Agora, não transfira isso para ninguém e nem imponha isso sobre ninguém, porque aí você começa a atravessar uma fronteira onde a saúde humana não pode ser violada de maneira nenhuma, não é? Pastor Caio Fábio. Meu querido. Nossa, que prazer ter você aqui, hein? Que honra para mim. Que aula de teologia, de filosofia, de história, de tudo. Juro, incrível. Te amo mais do que eu já te amava antes. Juro. Muito obrigado mesmo. Você é uma figura ímpar. E eu estou aqui vendo o sorriso do teu pai. Cada vez mais eu tô a cara do velho, né? Revendo o sorriso do teu pai, a gente ficou amigo nos últimos anos da vida dele, acho que de 1990 para frente, e eu tive momentos agradabilíssimos. Ele era uma figuraça, adorava um papo, né? Adorava uma conversa. Muito figura. Obrigado demais por ter vindo. Obrigado você por ter me convidado. Prazer. Eu voltarei tantas vezes quantas Precisa, porque tem umas 10 perguntas aqui que estavam marcadas e eu não consegui fazer por causa do nosso tempo. Temos que marcar de novo. Então vamos remarcar. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, Nilson. E obrigado você também por ter nos acompanhado aqui. E fique sempre de olho, porque a gente tem sempre aqui bate-papos maravilhosos. E você sabe que aqui no Newsológico a gente cria o bicho solto. Tchau.